E vamos começar falando de Brasília. A semana por lá foi agitada também e marcada pelo vai e vem do novo marco da segurança pública, que inclui o PL antifacções. O relator, Guilherme Derrite, apresentou uma proposta e, diante das críticas, voltou atrás. Com mais críticas ainda, mudou o texto mais uma vez. E aí foi fazendo diversas mudanças até chegar à quarta versão. Para garantir o avanço da proposta, Derrite aceitou até retirar o trecho que iria equiparar as facções a terroristas. Também manteve o papel da Polícia Federal nas investigações. Mesmo assim, ainda existem muitas críticas à proposta, do próprio presidente Lula, inclusive, e até de parlamentares da direita. E no Congresso e até fora dele, a pressão agora é para que a proposta seja melhor debatida antes de avançar. E isso tem gerado muito burburinho, né? Para lá e para cá, alguns governadores pediram adiamento, outros foram de forma contrária, mas o fato, então, é que essa votação ficou para depois. A expectativa é que ela seja mantida aí ao longo desta semana, a ver. Começo, então, girando esse assunto. Vou chamar a Luciana para a gente começar falando um pouquinho dessas mudanças todas. Lu, será que significa uma derrota? Aí digo aqui para São Paulo, para o relator Guilherme Derrite, que é secretário licenciado, né, da Segurança Pública aqui de São Paulo, essa retirada de trechos que eram importantes para ele, como o trecho que equiparava ao terrorismo, por exemplo, e a própria questão da Polícia Federal? Bia, eu entendo, primeiro boa tarde a todos, eu entendo que o grande problema ali é que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 127, trata da temática do poder que nós temos ali do Ministério Público. Esse é o primeiro ponto que eu vejo que tem uma certa inconstitucionalidade sobre o tema. Mas não é só isso. O Derrite tem sido cotado aí nos últimos dias como um possível candidato ao governo do estado, caso o governador Tarcísio se lance aí candidato a presidente da República, que é o que ninguém sabe se vai ou não acontecer. Falar em derrota, só se for uma derrota eleitoreira, para usar isso em face do atual governo, por todos esses problemas de segurança pública que nós estamos enfrentando. Eu acho que é mais uma derrota política do que uma derrota propriamente para o Estado, porque a gente tem ordenamento jurídico, existem regras que precisam ser seguidas e, mais do que nunca, neste momento, a gente não pode agir de uma certa forma populista na elaboração de leis para atender os anseios da sociedade, que é o que mais acontece no Brasil quando a gente tem algum problema, pensando nas eleições. Então, eu acho que o problema existe, mas tem que ser tratado de uma forma técnica, de forma que beneficie o principal foco disso, que é quem? A população que está cansada de tanta violência. Então, assim, falar em perda eu não vejo, só se for realmente lá votos na boca de urna, lá no dia das eleições. Caso contrário, eu entendo que as alterações não são tão ruins para o estado de São Paulo, não. Claro que eu também quero debater essa questão e essa retirada com a Tânia, principalmente esse pedaço que retirava, então, algum poder da Polícia Federal, né, Tânia? Agora devolveu depois de diversas críticas. Como que você vê essa alteração? Esse assunto realmente, nos últimos dias, né, mobilizou diversos atores da área da segurança pública, dentre os quais a nossa categoria, delegado de polícia, né, e mais especificamente da esfera federal. Então, o que ocorre, né, tentando resumir um tema de tamanha complexidade e importância. Sempre que se modifica uma legislação, a expectativa é de que venham mudanças boas, que seja aprimorada a redação relativa ao combate ao crime organizado, né, e agora se fala muito das facções. Então, cada norma, cada diploma jurídico que vem nessa área tem que realmente atender aos anseios da sociedade e também ter efetividade. Senão, não adianta nada um texto que repete o que já existe ou faz alterações cosméticas, ou até mesmo, como foi o caso que aconteceu nos últimos dias, que tenha trechos desastrosos. Agora, eu penso muito que esses trechos problemáticos, vários foram superados. Isso é positivo. O relator, depois, né, de tantos contatos e manifestações, e é importante que seja assim, de maneira democrática, ele corrigiu várias coisas. Mas o problema da pressa é justamente esse, são 40 páginas agora, né? 40 páginas de questões, assim, que se você mudar um fundo de segurança pública da esfera federal, você afeta o pagamento de diversas operações da Polícia Federal, dentre outras atividades
que estão previstos na Constituição, que são obrigatórias, né, da atribuição da Polícia Federal. E, assim, sucessivamente com relação a outros atores da segurança pública. Então, o problema da pressa, né, que até a gente vem conversando, falando com as pessoas, o problema é justamente esse. É importante, é urgente? Sim, tá certo. Mas não pode ter tanta pressa que você suprima discussões. Então, por isso que quando a gente vê, por exemplo, bancada da bala discutindo esses assuntos, eles fazem audiências públicas, ouvem representantes de classe, ouvem aqueles que estão na linha de frente das diversas polícias, né? Então, é isso que está fazendo falta agora nesse momento, né? Então, por mais que eventualmente se tenha uma boa intenção, mas o tema é extremamente complexo. Se você mudar uma coisinha que gere um efeito dominó, depois para sanear isso é muito complicado. Então, por isso a preocupação de todos os envolvidos nessa área, né? Queria falar um pouco dessas mudanças cosméticas, né, que foram citadas e jogar para a Alessandra, para a gente tentar entender um pouco o cenário, porque a gente sempre fala aqui no Linha de Frente que toda vez que a gente tem um problema no país, alguma coisa muito forte, muito viral, começou, né, toda essa discussão do PL antifacção depois da operação no Rio de Janeiro, a gente vai lá para o Congresso e aprova leis. Algumas das meninas, principalmente advogadas aqui, já falaram que nem sempre isso é efetivo, mas para a população, Alessandra, isso gera uma sensação de que algo está sendo feito, mesmo que talvez efetivamente nada esteja de fato ali sendo alterado. O que dá para a gente analisar disso? Olha, Bia, dá para analisar o seguinte, que existe uma polarização. Grupos de pessoas que estão gostando desse endurecimento das leis e um outro grupo que já se sente criminalizado, que se sente exposto, inseguro quanto a todas essas mudanças. Então, isso gera consequências, né, de ansiedade, medo, vulnerabilidade, principalmente dessas pessoas que moram nas comunidades, porque ali existe uma rotulação, um estereótipo, poxa, território, né, de criminosos, de terrorismo, e isso acaba sendo ruim para essas pessoas. Então, existe essa polarização de opiniões aí.